Então pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Turbo. Hoje eu não estou gravando na Kindle, estou gravando em casa. E o livro que eu vou falar hoje é esse aqui, Ad Astra in Africa, do Barry Windsor Smith. Ele não é, sim, ele vai fugir um pouquinho do nosso tema, porque ele não é um TP. Ele é uma graphic novel. Mas ele tem várias curiosidades atreladas a ele que eu acho que fazem dele um material sui generis para avaliação. Ainda mais por causa de um encadernado que a Marvel vai lançar esse ano, que eu gostaria que tivesse saído mais cedo, mas mais tarde a gente volta a falar dele, que é o X-Men Life Death. Então, começando, esse aqui é o Ad Astra in Africa. Tá? É um trabalho belíssimo do Barry Smith. Aqui é a última capa. Vou tirar aqui o guarda-pó. Para falar disso aqui, primeiro eu vou voltar vários anos, lá na década de 80, e vou usar um materialzinho de apoio para falar disso, que é esse aqui, que é o volume 5 do Essential X-Men. Né? Por quê? Porque nessa época, isso aqui são as histórias que aqui no Brasil a Abril estava publicando quando começou o gibi solo dos X-Men. E é aqui, nesse volume, que estão as histórias intituladas Life Death, que são histórias dos X-Men que o Barry Smith desenhou e estava envolvido no roteiro também, que centravam na Tempestade. A primeira Life Death é essa aqui, que é exatamente a história imediatamente após a Tempestade perder os poderes. Né? Que é aquela história solo dela e que a gente começa a ver o relacionamento dela com o Forge. E é belíssima, assim. Especificamente o formato do Essential é muito bom para a arte do Barry Smith, porque ele tem um traço muito fino, um traço muito cuidadoso, muito delicado, e que é muito acentuado pela ausência de cor. E a impressão do Essential, apesar de ser um papel jornal e tal, é uma impressão muito boa. Então, assim, é excelente para você apreciar a arte. E essa primeira história, Life Death, ela saiu em Uncanny X-Men número 186, que é de 1984. Né? Aqui, se não me engano, ela saiu em X-Men 9 ou 10. E aqui, tanto nessa daqui quanto na outra, você vai ver que o Chris Claremont e o Barry Smith, eles são creditados como script e história, o que me leva a crer que o plot, né, que é o conceito geral da história, é dos dois, e o Chris Claremont foi lá e fez o script, que é o roteiro propriamente dito. Foi lá, escreveu os diálogos, os recordatórios. E a outra, Life Death, foi essa que saiu em Uncanny X-Men 198, de 1985, que é essa aqui, que aqui no Brasil saiu em X-Men 19. As duas histórias começam do mesmo jeito, né, com o mesmo recordatório. Era uma vez uma mulher que podia voar. E esse é um tema que é recorrente nas duas, porque é a Tempestade sem poderes. A primeira história ela recém foi atingida pelo neutralizador do Forge e está lidando com o fato de ter perdido os poderes. E na segunda história é um interlúdio. Naquela época, isso era um pouquinho antes do Massacre de Mutantes, e na época que essa história foi publicada, a Tempestade estava fora dos X-Men, tipo num alto exílio na África. E ela leva um tiro, e a segunda história ela se passa a Tempestade meio alucinando, né, e no meio do deserto. E aí ela encontra uma tribo de nativos africanos, e aí vai se desenrolar a história. E essa segunda história ela é um comentário sobre a relação do homem com a natureza, o abandono do relacionamento mais íntimo do homem com a natureza em favor da tecnologia e da dominação ocidental em cima dessas tribos africanas, enfim. Tem todo um subtexto aí social, esotérico, que você pode argumentar que não funciona muito bem, até porque o diálogo é bem claremontiano, mas assim, é uma história bacana e mostra como a Tempestade é um personagem forte. A pena que na última década isso foi esquecido. E a arte do Barry Smith é sem palavras, assim, ela é sensacional. Por que eu falei disso? Porque aí corta para muitos anos depois, isso aqui década de 80, né? Em 95, o Barry Smith publicou essa série aqui,
que é pela Dark Horse, que era Barry Windsor Smith Storyteller. O que era o Storyteller? Era um gibi mensal, formato magazine, aqui para vocês compararem, um formato grande, muito bonito, assim, papel bom, sem anúncio. E ela se pretendia ser uma antologia mensal do Barry Smith, que contava com 3 histórias, assim, eram 3 histórias independentes uma da outra, que ele iria contar todo mês. Cada mês, uma história era a principal da revista, ela ocupava mais páginas, e as outras 2 eram histórias curtas. E ele alternava todo mês. Então o primeiro era o Freebooters, que era uma paródia do Conan. Esse cara aqui é o Axus, o Grande. E o que é o olhar dele? Ele é um Conan já na meia-idade, gordo, cansado, e que resolveu largar a vida de bárbaro e abriu uma taverna. E aparece um garoto vindo de longe que precisa de uma ajuda do bárbaro, e ele vai basear na reputação do Axus, mas ele chega lá e ele encontra esse cara já de saco cheio, lá no bar dele, e essa é uma paródia do Conan, e é bem bacana. A segunda história era o Paradox Man, que na minha opinião era a mais interessante das 3, que era um sci-fi meio dark, assim, que não tinha... o personagem principal, você não sabe se ele está alucinando a paranoia dele lá de uma terra dominada por insetos e no futuro apocalíptico, ou se ele é doido, assim, se isso é verdade ou se ele é doido. E a terceira história, que é a que vai ser relevante pra gente aqui, é dos Jovens Deuses. O que eram os Jovens Deuses? Era uma homenagem, não é uma paródia, é mais uma homenagem mesmo, tanto ao Thor quanto aos Novos Deuses do Jack Kirby. Quem conhece a carreira do Barry Smith sabe que ele começou copiando o Kirby, ele era fãzaço do Kirby, ele emulava muito e foi assim, uma das grandes influências do trabalho dele. Então a terceira história era essa, eram os Jovens Deuses, que era uma coisa bem humorada, tinha esses personagens que você podia ver análogos nas histórias do Jack Kirby, e um desses personagens era essa moça aqui, que é a Dastra. E essas 3 séries, elas corriam em paralelo nesse gibi aqui, que infelizmente só durou 9 números, ele não chegou a completar nenhuma das 2 séries, aparentemente ele chegou a fazer até o 10º número, a Dark Horse deu uma pala, parece que não estava vendendo bem, e acabou que não saiu o 10º número e a série acabou. Aí o que acontece? Alguns anos depois, ele publica o Adastra in África. O que é o Adastra in África? Quando ele estava fazendo X-Men com Chris Claremont, Life Death teria uma terceira parte, que a Marvel, você vai descobrir aqui nesse livro, a Marvel não publicou. Eles recusaram porque eles acharam que era uma história que incentivava o suicídio, ou que glorificava o suicídio. E aí, anos depois, a história estava pronta. O que ele fez? Ele pegou a Adastra da série dos Jovens Deuses, jogou no papel que seria da Tempestade. E ele adicionou algumas páginas, refez os diálogos, agora é tudo dele, e fez essa graphic novel aqui. Que é basicamente o quê? É a Tempestade voltando à vila, à aldeia dos guerreiros africanos que ela encontrou lá no Life Death 2, anos depois, vendo o que aconteceu com essas pessoas. Tá aqui a primeira página. A arte é belíssima, assim. A produção dessa graphic novel é muito boa, porque ela nossa, a encadernação é linda, a impressão é linda, a arte dele tá maravilhosa, assim, você vê o nanquim, o bico de pena dele é sensacional. Alguns quadros aqui mal dá para disfarçar que é a Tempestade, até porque ela tem poderes climáticos, então assim, eu acho curioso imaginar em que ponto essa história teria sido publicada se fosse publicada em Uncanny X-Men. Porque, obviamente, é depois da queda de mutantes, né, que é onde a Tempestade recupera os poderes. E aí aqui ela vai encontrar essa tribo e sim, ver o que aconteceu com eles. E essa história, de novo, ela é um comentário sobre essa questão da invasão ocidental para essas culturas africanas e a questão do progresso tecnológico, a visão do estrangeiro sobre essas culturas. E aí o que acontece? No final do livro você tem uma seção que é como se fosse uma entrevista de revista, como, sei lá, uma Veja, uma Rolling Stone, sei lá, com a Adastra. E ela e assim, aqui ele fala
por meio da Adastra, ele usa a voz da Adastra para falar o que aconteceu na época que a Life Death foi cancelada pela Marvel. Ele fala que os editores não quiseram porque achavam que a história incentivava o suicídio. Aí tem vários quadrinhos aqui que devem ter sido redesenhados da história original, que não estão aqui na história principal, da graphic novel. E, assim, é um material muito bacana. Assim, acho que só pela arte ele já valeria. O texto é um pouco datado, mas ele vale a pena, especialmente se você imagina a Tempestade, não a Adastra. Porque aí você tem um outro interlúdio que você pode encaixar na sua série de Uncanny X-Men. De qualquer maneira, eu recomendo muito correr atrás do Storyteller. De qualquer maneira, se você conseguir as edições soltas, ou se você conseguir os encadernados, não deve ser difícil conseguir os encadernados. A Adastra em África, especialmente se você é fã dos X-Men, eu recomendo. Muito bacana. E é uma pena que ainda não saiu o Life Death, o hardcover. Mas já fica a dica, a Marvel deve lançar isso em julho ou agosto, né, que vai sair na série Marvel Premier Classics. Né, vai ser um hardcover com todas as histórias que o Barry Smith publicou para Uncanny X-Men. O que é isso? São as duas Life Death. Tem uma história que é logo depois do Massacre de Mutantes. Tem aquela história que a Panini acabou de publicar naquela série... esqueci agora, Marvel, qualquer coisa, que ela lançou só esse gibizinho, que é aquela história do Wolverine com a Chispinha, do Quarto do Futuro, que já foi publicada aqui trocentas vezes. E mais algum material, assim. E esse é um hardcover que eu recomendo mesmo, porque vai estar lindo. E aí, posteriormente, eu posso até voltar a ele e aí a gente faz uma comparação com esse material que tem aqui. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo True Book. Valeu!